graça que aliviou meus temores. How precious did that grace appear Quão preciosa foi a graça, the hour I first believed. desde a hora que eu primeiro criei. Wait till we get down to it just in a moment. Aguarde até chegarmos a isto no momento. Oh my! Oh, que coisa! Now we look. Agora vejam, The book, o book of Ruth gives a beautiful picture of this. livro de Ruth dá uma bonita imagem disto. How Boaz and Naomi had lost the state. Como Boaz e Noemi perderam todos os bens. You're hearing me preach on it, haven't you? Vocês sabem, todos vocês têm me ouvido pregar sobre isso, não tem? Raise your hands up if you heard me preach it. Levantem suas mãos se vocês me ouviram pregar sobre isso. So you understand, see. Então, vocês entendem, vejam. Boaz had to become a redeemer, and he was the only one that could. Boaz teve que se tornar um redentor. Ele era o único que podia. He had to be a kinsman, a near kinsman. In redeeming Naomi, he got Ruth. Ele tinha que ser um da parentela, um parente próximo. E redimindo Noemi, ele alcançou Ruth. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, o resumeiro não pôde falar hoje, disse que está rouco. É tempo de ficar rouco, né? Mas vamos nós à leitura em Lucas capítulo 24, versículo 16. Lucas 24, 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como que os principais dos sacerdotes e como os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também, tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Senhor Deus, nós temos a oportunidade e devíamos sempre ser agradecidos. A oportunidade de viver, a oportunidade de ver, a oportunidade de ouvir e a oportunidade de receber a revelação.
quando o Senhor, por misericórdia, a está dando de graça. Nenhum esforço o homem precisa fazer. Tudo é possível, somente crer. Estamos aqui mais uma vez para podermos meditar nestas palavras que são vida e que elas possam ser manifestadas em nossos corpos, que sejamos abençoados por Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Segurando suas mãos atrás dele. Vamos deixar um pouquinho da deidade para depois entrarmos na mensagem. Parágrafo 26, a revelação de Jesus Cristo. Escutem estas palavras outra vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A irmã Branham explica, isto é deidade. Isto não é simplesmente um homem. Mas quando João ouviu, eu sou o primeiro e o último, João sabia que era um homem na terra que havia dito eu sou. E agora, irmã Branham diz, isto não é simplesmente um homem, porque é um homem, mas não é simplesmente um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eu creio que para quem é para ver um só na deidade, vai ver a vida toda. Quem é para ver dois, vai ver dois a vida toda. Quem é para ver três, vai ver três também a vida toda. Um não pode mudar o outro. A questão está se esta revelação está dentro de você, esta luz está dentro de você. E aí você vê Deus sempre escondido. Eu estava pensando nisso enquanto ouvia mesmo uma mensagem que eu estava pregando, e eu vim aqui na mensagem do irmão Branham encontrar estas coisas que são importantes também para todos nós. E Jesus anda com os discípulos, mas esconde dos discípulos. Exatamente nesta leitura. Ele andou com eles, mas o irmão Branham diz que Jesus está com as mãos assim para trás, para eles não ver os sinais dos cravos. Ele colocou as mãos para trás, andando com os discípulos, andando com gente boa, com gente que andou com ele antes, o conheceu, e passou um pouquinho de tempo, 3 dias, eles já não o estavam reconhecendo. Deus é assim, Deus se apresenta, mas ele está escondido. Sempre Deus faz isso. Por isso o irmão Branham pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Porque Deus está escondido, mas ele está apresentando. Deus estava escondido em Jesus, mas ele estava ali se apresentando. Era um homem
um homem de dores, um homem cansado, um homem sofrido, um homem marcado pela vida na terra. Mas ele estava escondendo, Deus estava ali dentro. Então, tem coisas que a gente tem que aprender, que andamos com Deus e temos que tomar cuidado, porque Deus está escondido. E nós falamos muito que nós cremos em Deus, mas Deus está escondido. Está escondido numa pessoa. Agora, vocês nunca venham fazer com que Deus esteja escondido só em mim. Se ele estiver escondido só em mim, sou eu que vou no arrebatamento. Certo? Deus não está escondido só em mim, Deus está escondido na igreja, no corpo. Hoje ele tem um corpo onde ele pode esconder. Ele esconde suas mãos. As mãos que acariciaram, as mãos que levantou o paralítico, as mãos que ungiu os olhos do cego de nascença. Estas mãos miraculosas, ele esconde ela. E você terá que identificá-lo. E ele está andando. E se você não identificá-lo, no final ele vai dizer louco, que é nécio, nécios e tardos de coração. Vocês andaram comigo há 3 dias atrás. Você sabia quem eu era? E agora, vocês pensando que eu sou um estrangeiro, que eu cheguei aqui em Jerusalém agora, eu nem sei, eu ainda perguntei quais. O que tem acontecido? Essa é a forma de Deus. O quê? Revelar os selos? Mas quando? Tinha que acontecer? Sim. Mas nós agora perdemos esperança porque já é o 3º dia. E não aconteceu. Ele que ia remir Israel, mas morreu. Ele que ia revelar os trovões, os 7 selos, novo nome, morreu. Vocês veem como Deus trabalha? Sempre assim, escondendo as coisas. De quem? Dos sábios, dos entendidos. Mateus 11, 25 em diante, você vai encontrar Deus fazendo isso. Agora, Deus se apraz em fazer isso. Quem gosta de aparecer, nós. Deus não. Deus só vive escondido. Só esconde. Se você quiser ver Deus, se fosse para nós esconder, nós esconderia numa pessoa bonita, numa pessoa famosa, de destaque. Deus não. Ele vem e se esconde na mais simples pessoa. Não vê que é nós que somos os complicados? Deus não, Deus vem simples. Deus age de uma forma simples. Você pode receber anjos e dizer, meu Deus, eu tenho tanta vontade de ver anjos. E você pode ter visto anjos já, mas você não reconheceu. Tem gente que quer ver. A gente quer ver uma coisa lá do céu que cai aqui. Eu falo, irmãos, eu vi. Você sabe, né? Então, quer dizer, eu sou bom, eu vi. Deus não faz isso. Então, a hora de Deus manifestar, eu tenho que ver, porque Deus é aquela manifestação. Deus era aquela mensagem do irmão Brana. Deus é esta mensagem da esposa hoje. Agora, ele está ali, escondido nessa mensagem. O irmão Brana diz, Deus escondido nas Escrituras. Já pensou bem, ele mesmo escreve através das mãos de homens ungidos. E depois ele esconde atrás daquelas Escrituras no dia que ela está cumprindo. Antes ele propaga, antes ele diz, vai acontecer. Quantos milênios antes? 4 milênios antes. Virá a semente da mulher que pisará a cabeça da serpente.
E quando veio, ele estava escondido. Agora, aqui eu tomei só de esconder as mãos, porque Deus esconde as promessas. Já foram reveladas e você não viu, Deus anda com você com 7 trovões escondidos. Deus anda com você com o 7º selo escondido. Agora, tem aqueles que vê. Tem aqueles que vê. Deus anda com você. As mulheres foram lá de madrugada. Fala muito das mulheres, mas elas levantaram mais cedo que os homens. Foram de madrugada. E já trouxeram a notícia. Olha, ele não está lá não. Ele já ressuscitou. Os discípulos foram lá e isso é verdade. E agora ele encontra como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles não estavam sabendo de nada também. Eles não sabiam que ele tinha cumprido as Escrituras. Eles não sabiam que ele tinha se manifestado e que era aquele que estava andando com eles. É um perigo também, Deus andar comigo e eu não ver. Deus andar com você e você não vê. Andar escondido, escondendo. Deus está aí andando com 7 trovões escondidos. Irmãos, 40 anos Deus andou aqui na terra através de pregadores mesmo, mas com 7 selos escondidos, 7 trovões escondidos. E não é Satanás, é Deus andando. Eu não vou revelar para você, porque eu já revelei lá atrás, você não viu? Então eu vou continuar escondido. Eu disse que nos dias da voz do 7º anjo, eu revelaria essas coisas, você não viu? Eu vou continuar andando com você, você falando naquele que ia revelar, e vou andar com você com esses trovões escondidos, com esses selos escondidos. Mas um dia, no entardecer, a gente vê Deus no entardecer, porque sempre é no entardecer. Quando veio Jesus, foi no amanhecer, mas a morte foi no entardecer. Quando veio irmão Brana, a mensagem é do entardecer. Aí Deus vem agora no entardecer da era da noiva. Ele nunca vem no início. Irmão Brana mesmo mostra. Ele vem sempre no final. Aí, ele vem na era da noiva. Alguém diz, mas não tem mais era. Irmão Brana falou que não tem mais eras. Está no primeiro selo 90, 91. Que não existe mais eras da igreja. Isso é verdade. Irmão Brana disse. É o próprio irmão Brana que disse que nós estamos na era da noiva. Na era do Filho do Homem, na era do rapto, na era abramita. Foi ele mesmo que falou. Então eu tenho que colocar as coisas no lugar, para eu poder ver que a era que terminou com o irmão Brana, ali em Laodiceia, o ministério dele das eras, e logo começou o ministério dele dos selos. Então houve o término e houve um começo. Ali começou a revelação, porque a revelação dos selos não foi dada antes das eras. Primeiro vocês tinham que saber das 70 semanas, depois das 7 eras, a semente da serpente, para depois vir saber de 7 trovões. Então Deus teve tempo para vir revelando, mostrando essas coisas para o povo, em cada época. Mas ele estava com as mãos para trás, para você não ver os trovões. Brana falava alguma coisa que, olha, o que eu estou pregando pode estar preparando um fundamento para quando esta pessoa vier. Então parecia que não era ele. Mas você que tem que captar o que o irmão Brana está falando. Ele não podia dizer, sou eu. Jesus perguntou para aqueles discípulos, quais coisas? Jesus não foi confirmar, ele foi perguntar ainda, quais coisas? Você é só um peregrino aqui em Jerusalém, você não sabe
o que fizeram os príncipes que mataram a Jesus. Não sei disso não. Você não sabe, Bruno, o sétimo selo? Não, ele revelou 6, mas o sétimo ele não pôde revelar, porque é o selo da sua vinda. Aí você passa por alto. A mesma conversa que Jesus teve com os discípulos no caminho de Emaús, irmão Brana teve com o povo da América na mensagem. Você lê a mensagem e já percebe a mesma coisa. E aquilo era irmão Brana escondendo as mãos, porque ele não podia dizer: o sétimo selo sou eu. Mas ele podia dizer: os 7 anjos das 7 igrejas representam os 7 selos. Senhores, este é o tempo 204 a 206. Então, se ele pôde dizer isso, é fácil para eu identificar agora. Eu identifico todos os anjos, não identifico o anjo principal do meu dia, que é o William Branham. Porque se todos os anjos, cada anjo da era da igreja, estava revelando um selo, representava um selo. O que representou Branham, então? O 7º selo. E o que Branham era? Silêncio. O ministério dele? Silêncio. Era Deus num homem, guardando silêncio. Você pensa que é fácil guardar silêncio? Deus num homem. Não Deus numa mulher. Deus na igreja. Não, Deus num homem, guardando silêncio. Não falando tudo, revelando tudo e escondendo aquilo ao mesmo tempo dos sábios e entendidos dos dias de Jesus, dos sábios e entendidos dos dias do irmão Branham, dos sábios e entendidos hoje, dos dias da esposa. Deus está assim, caminhando aqui agora, com as mãos para trás, com os selos para trás, com os trovões para trás, para você não ver. Para trás quando? Para trás, foi em 63. As mãos estão para trás. Foi lá em 63 que ele manifestou, que ele revelou. Está andando e perguntando: por que vocês estão conversando essas coisas de 7 selos, 7 trovões, novo nome? O que é isso? Você não sabe? Ó, Jesus perguntando para mim, para os pastores, para os obreiros, para os evangelistas, para os membros de igreja. Vocês não sabem? Você não sabe o que tinha que acontecer? Você é um peregrino aqui? Não. Mas eu quero saber, vocês estão entendendo o que vocês ouviram? Ele deu uma que não conhecia nada. Irmão Branham deu uma que não era o 7º selo. Jesus deu também uma que não era nada para os discípulos. Conversou com eles. Vamos repetir. Quais? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? És tu só um peregrino na América do Norte e não sabes as coisas que aconteceu? És tu só um peregrino aqui no Brasil e não sabe as coisas que têm acontecido? Não tem conhecido você o ministério da noiva? És tu um peregrino? Aí eles vêm e só te perguntam: você não sabe nada, tudo está escondido. E Deus está escondendo aquilo deles. E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, agora Jesus perguntando: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno. Amor, irmãos, começa a conversar assim, você vê um grupinho de irmãos, começa a conversar. Olha, mas seria tão bom se a gente soubesse os trovões, o novo nome. A igreja vai receber um avivamento tremendo quando ela souber o novo nome, os 7 trovões, o 7º selo. Ei, glória, começa a chorar. E Deus: o que é que vocês estão conversando? Aí passa Jesus em nós, em quem crê, em quem cumpre aquilo. O que vocês estão conversando? Estão conversando 7 selos, 7 trovões. Seria tão bom
se nós conhecêssemos. Mas o que é isso? O que é 7 selos? Já pensou bem? O que é 7 selos? O que é 7 trovões? E as pessoas não sabem hoje. E Jesus fez com que não sabia também. E ele perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, as que dizem respeito ao 7º anjo. Vamos fazer o paralelo aqui, daqueles dias de Jesus com os dias do irmão Branham. Você não sabe disso? Quais coisas? Jesus falando, irmão, 3 dias. Nós já é quase 50 anos. Mas Jesus, tem de 3 dias, Jesus ressuscitou e eles não sabiam que ele era Jesus. Não há muita diferença. Jesus ressuscitado, se o irmão Branham diz, ele pôs as mãos para trás, eu creio no irmão Branham. Porque os discípulos não creram nele, não entenderam. Está aqui, ó. Mas os olhos deles estavam fechados. Como? Como que fechados? Para que não o conhecesse. Então fica assim, ó, os olhos do povo da mensagem estão como que fechados, para que não conheça o 7º selo, para que não conheça os 7 trovões, o novo nome. Mas está aí, está andando aqui em nós. Estamos falando com eles. Jesus estava falando com eles. Os 7 trovões estão andando aqui em nós hoje. As pessoas pensam a coisa tudo errada, irmãos. A hora quanto mais aproxima do arrebatamento, você não espera mais avivamento, você só vai pular e gritar e sentir uns arrepios, umas emoções. Isso tudo eu já fiz na vida, gente. Tudo isso eu já fiz. Se vocês quiserem que eu faço tudo de novo. Mas eu vou perder tempo, então eu não vou fazer isso não. Vamos? Aí o povo sente alegre. Oh, tudo é carne. É carne. Se a palavra não te emocionar, não te avivar, você pode sentir gritos, pulos e aleluias, como eles dizem. Até falando errado, né? A palavra aleluia. E você pensa que está recebendo algo. Você perdeu a luz. Deus está fazendo uma coisa, você quer outra. Deus está agora para se derramar no Pentecoste, eu quero Calvário. Deus está revelando selos, eu quero o batismo do Espírito Santo nos dias de Pedro. Tudo errado. Não é isso? Você está vivendo um dia que Deus está fazendo algo e Deus está com as mãos para trás e realizando aquilo. Está tudo pronto, tudo feito, Ele põe as mãos para trás e anda no nosso meio, e a gente ainda tem que ficar escutando pergunta dele. Ele vai fazer pergunta. Quais coisas que têm acontecido em Jerusalém, como se ele não soubesse? Quais revelações que William Branham revelou? E o próprio povo da mensagem não sabe. Está para trás isso. As mãos está para trás hoje. Não está aqui para mostrar, oh, as minhas mãos. Não, hoje ele não está falando com nenhum Tomé. Você tem que entender isso. Quando foi para ele falar com Tomé diz, olha, para mim crer, só se eu ver a mão dele, os pés dele, o lado dele furado, aí eu creio. Aí Jesus apareceu para ele. Aqui, ó, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Olha aqui, está vendo? Você creu agora? Ah, Senhor meu e Deus meu. Agora você creu? Deve entrar daquele que não viu e creu. A questão está assim, tem que apalpar. Não, eu sou diferente. Você teria que ter crido em mim diferente. É o que Jesus estava dizendo. Quando alguém fala isto, que cumpriu, que aconteceu, o que você tem que fazer é crer naquilo, é aceitar aquilo. Nós vamos só conversar um pouquinho aqui. Deixa eu andar mais dentro dessa a mensagem. A mensagem é tão boa, tem eventos esclarecidos pela profecia. Eu não posso passar por tudo aqui.
mas eu vou pegar esse parágrafo. Observe como Jesus, a palavra, fez com que esses 2 discípulos de coração partido soubessem que ele era o seu Messias, o Messias, a palavra prometida. Observe o que ele fez. Ele recorreu à profecia. Mas você vai entender que Deus não vai manifestar para uma pessoa, para mostrar os trovões e os selos revelados, se aquela pessoa não tem eleição. Deus não perde tempo que nem nós. Nós vamos só encher a igreja só para receber dízimo do povo. Deus não é assim, não. Deus está atrás dos dele. O irmão Brana pregou isso. Ele não vem redimir nenhum filho de Caim. Os filhos de Caim respiram que nem nós, sofrem que nem nós, gosta das coisas como nós, mas ele não veio salvar filhos de Caim, filhos da serpente. Ele veio redimir seus filhos. E os seus filhos começou em Adão e pulou para Sete. Adão não passou em Caim. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maliléu, Jared, Enoque. É só isso. Deus passa assim. Mas por que ele não passou Adão, Caim? Porque Caim não é filho dele. A genealogia é de Adão. E você vai lá, Adão, Sete. Então você vai vendo, depois que nasceu o menino, depois de Caim, depois de Abel, depois de Sete, quando veio Enos, aí passou a invocar o nome do Senhor. Olha que tempo, que espaço de tempo, que não tem uma invocação do nome do Senhor. Precisou passar esse tempo, aquelas eras, lá no princípio da Bíblia. E você tem que ver, teve que passar estas eras sem você ter a palavra original, correta, que tinha no Pentecostes, que tinha com Jesus no Pentecostes. Depois foi sepultado em Niceia e passou todos esses anos até que Deus veio em William Branham para poder trazer à luz outra vez aquilo que nós não sabíamos. Era para conhecer, hoje nós já conhecemos. Isso é graça, graça de Deus. Observe, nécios, tardos, para crer em tudo que os profetas escreveram. Irmãos, Deus não falaria outra coisa hoje para nós da mensagem. Nécios, tardos, para crer no que os profetas disseram, que o 7º anjo revelaria, que Elias restauraria, que o Filho do Homem faria o casamento do crente com a palavra. Deus falaria essas coisas. Nécios, loucos. Mas nós somos da mensagem. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus chamou ele de louco. Nécio quer dizer louco. Andando com Jesus, mas não conhecendo Jesus. Andando com a mensagem de Brana, mas não conhecendo a mensagem. Andando com a revelação e não conhecendo a revelação. Você vive com a mulher, vive com o marido, e conforme o tempo que você vai vivendo, você vai conhecendo aquela pessoa. Ela vai se tornando mais clara para você. Seus atos, suas palavras, seus sentimentos, tudo vai se tornar mais claro, quanto mais você vai vivendo. Agora, o crente vive com a mensagem, esse tempo todo, 40 anos, e ficou pior. Os discípulos andaram com Jesus e agora Jesus morreu faz 3 dias. Ressuscitou e eles nem ficaram sabendo. Nós sabemos que as mulheres disseram isso, mas a gente estava esperando que Israel fosse redimido. Eles estavam esperando de um jeito e veio de outro. A redenção de Israel não era do jeito que eles estavam pensando, pois Israel rejeitou. Aí Deus passou esse trabalho para nós, para os gentios. E agora os gentios estão rejeitando. Deus está retornando a mensagem para os judeus outra vez. Então você tem que andar com Deus e ver Deus. Se você não o identificar, ele vai te chamar de louco dentro da mensagem. Mas
os loucos não errarão o caminho. Não, isso é diferente. Esse louco aqui é um nécio, é um louco que erra o caminho, que erra os selos, que erra a revelação dos trovões, do novo nome, que erra o verdadeiro lugar onde se deve congregar. Se erra. (109) Eventos esclarecidos por profecia. Eles lhe contaram a história, eles sabiam que todos os eventos que haviam acontecido, todos eles estavam tristes. Eles começaram a lhe dizer: és tu um peregrino aqui, um estrangeiro aqui? Ou tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Ele disse: quais coisas? Como se ele não soubesse. Vem? Ele faz coisas, às vezes, simplesmente para ver o que você fará sobre aquilo. Ele faz coisas. Então, Deus caminhou. E ao invés de chegar e falar: sou eu, você está conversando em mim aqui, ó. Eu sou Jesus. Não. Que é esse que você está conversando? O que ele tinha que fazer? Ele sabia o que tinha que fazer, mas não identificaram quando aquilo foi feito. Esse é o problema. Eles sabiam que o irmão Branham, como o sétimo anjo, tinha que revelar os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome. Só que eles não conseguiram identificar a mensagem. Eles só identificaram o homem. Ele é isso. Mas não fez isso, então ele tem que voltar para fazer. Vai ter que voltar para fazer porque ele não fez. Aí está errado. Eles não o conheceram. És tu um estrangeiro? E estavam falando justamente com o homem com o qual eles haviam vivido por 3 anos e meio e não o conheceram. Quais coisas? O que aconteceu? Irmãos, 3 anos e meio no ministério. Agora, eu tenho um ministério aqui em Franca desde 78. Muita gente que está desde 78. Então, é muitos anos. 33 anos. E as pessoas ainda não me conhecem. As pessoas ainda me escutam e ficam ressentidas comigo. E a vida toda eu preguei assim. A vida toda eu tenho pregado desta forma. E as pessoas ouvem e ainda ficam ressentidas comigo. Por quê? Andam comigo no meu ministério, mas não me conhecem. Andaram com Jesus 3 anos e meio. E assim conosco é a mesma coisa. Eles não conheceram o irmão Branham. Bem, eles disseram: Jesus de Nazaré, que era um profeta, não há nenhuma dúvida em nossas mentes. Ele era poderoso na palavra e obras diante de todo o povo. Nós o vimos fazer coisas, o que identificaram como o profeta de Deus para esta era. Nós sabemos disso. E nós críamos que ele seria o Redentor, que ele libertaria Israel. Então ele volta e diz: nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram que aconteceria. Vem, observa-o. Agora, voltando à profecia, que repreensão para os crentes que alegam crer nele. Quando ele volta, conversa com as pessoas, Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7, São Lucas 17, 26 a 30, citando a Escritura. A Bíblia diz que Jesus conversou com eles e foram citando Escrituras, começando com Moisés, e veio até Jesus, e quando chegou em Jesus, Jesus não aguentou, disse: agora vou ter que revelar para vocês. E onde nós paramos ali, Jesus ia passando. Ele deve ter pensado: olha, esse estrangeiro até é bom, viu? Ele deve ficar conosco mais um pouco aqui. Diz: não passe de nós, fique aqui, fique conosco, porque já é o entardecer, fique aqui conosco. E aí Jesus ficou, porque eram eleitos. Jesus ficou, partiu o pão. Ao partir o pão, eles olharam e disseram: é ele. Ninguém nunca partiu o pão senão ele. E ele partiu o pão desse jeito. Nós partimos o pão diferente, as igrejas partem pão diferente, mas ele, ao partir do pão, quer dizer, ao falar a palavra,
ao manifestar a palavra, nós o identificamos. Agora, os eleitos hoje, vocês têm que identificar a mensagem, a pregação. Não é o homem, é a pregação. Vocês não vêm aqui por minha causa, porque eu sou homem igual a vocês, e vocês vão achar falha em mim igual eu acho em vocês. Mas vocês têm que vir aqui por causa do quê? Só da palavra. Por causa da palavra. Vocês vêm por causa da palavra. Não importa o que os outros pensam. Vocês vêm por causa da palavra. Se vocês vierem por causa da palavra, vocês nunca vão parar de vir aqui. Mas se vocês vierem aqui por minha causa, porque eu sou um bom pastor, aí vocês negaram. Aí vocês vão embora. Qualquer dia vocês vão embora. Vocês não têm que vir aqui por minha causa, por minha bondade. Ai, pastor é bom demais. Oh, é um homem de Deus. Ele nunca pisou no meu calo. Mas o dia que eu pisar, acabou. É desse jeito. Jesus é o profeta da Galileia. Mas o dia que ele pegou a Zorrague e expulsou aquele povo do templo, não, ele nunca tem Espírito de Deus. Ele diz que ele e o Pai é um. Esse o nosso Pai Celestial vai fazer o que ele faz. E fazia exatamente aquilo. Era aquilo, só que eles não conheciam. Eles achavam que para ser o Pai do céu, teria que deixar a coisa confusa no meio do grupo. E não poderia dar umas lambadas para poder mostrar para eles que eles estavam errados. E quanta gente saiu aquele dia e murmurando, soltou minhas ovelhas. O outro dizia, soltou minhas pombinhas. Estava lá vendendo animal de sacrifício. Aí chega esse homem aí, soltou tudo, desceu a Zorrague em nós tudo. Vê se aquilo é amor. O nosso sacerdote não é assim, não. O profeta pregou isso. Nosso sacerdote é benévolo, amável. Que a gente pega Jesus só da parte do amor. Mas ninguém quer Jesus do lado do rei. Você pode me pegar do lado do amor, mas você tem que saber que eu tenho o lado do rei também. Meu ministério tem o lado do amor, mas tem o lado do rei. Jesus tinha o lado do amor, tinha o lado do Zorrague. E Jesus tinha o lado da mensagem proposital, porque o grupo estava crescendo e Jesus devia, Pai, muito obrigado, que só o Senhor pode fazer isso, aumentando os ministros no meu ministério. Aleluia! Jesus chegou e disse, vou fazer um limpa nisso daí. Tem pregador demais. E tudo fui eu que escolhi. Jesus, ele mesmo, quer dizer, eu quem fiz isso, vou ter que dar um jeito nisso agora. Eu escolhi todos eles, os 70, os 12. Mas agora tem que dar um jeito neles. Tem gente demais. Já está começando a dar problema. Aí pregou proposital. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, pronto, aquilo ali fez 70 embora. E ele volta para os 12. Irmãos, vocês conhecem isso melhor que eu. Vocês sabem, isso daí é a escritura do crente. A escritura do crente não é aquela Deus é amor. Não, essa não é a escritura do crente, não. A escritura do crente é aquela que Jesus pegou a Zorrague e limpou. A escritura do crente é aquela que São Paulo diz em Hebreus 12, que o pai corrige o seu filho que ama. E se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Mas nenhum filho gosta de ser corrigido. Vocês podem ver, nenhum filho. Nenhum filho gosta de apanhar, ser corrigido. A gente quer sempre viver numa boa. Mas se precisa de correção, então, Senhor, me corrige. Aí você tem que fazer sua oração. Ou você faz a oração em casa, meu Deus, ajuda que a mensagem só vem me ajudar. Não deixa o pastor mandar uma mensagem que bate em mim, não. Quer dizer, talvez você tenha alguma coisa, tem coisa, talvez é proposital, mas tem coisa, eu tenho encontrado pessoas que ao pregar a mensagem, ao pregar para o grupo, como em Campo Limpo ele estava pregando, o outro estava sentindo do outro lado ali, em Rio Claro, porque estava com o mesmo problema, aí chorando, reconciliando.
Por quê? A mensagem está num lugar, mas ela ataca o outro lá. O outro também deve perceber. Tem coisa que eu não sei o que vocês estão fazendo. E nem quero saber. Agora, se vocês fazem coisa no ministério, é diferente. Mas o que vocês fazem em casa, não quero nem saber. Até se o marido é mau para a mulher é má para o marido, qualquer coisa que vocês têm que conversar, tem que vir vocês dois falar comigo. E um vai avermelhar o outro. Um vai mostrar para o outro, olha, você é isso, você faz isso. Então, vai ter elogios e vai ter correção. Você é boa nisso, mas nisso daqui, você é reprovada. Ela também não, você também é bom nisso, mas nisso você é reprovado. Nós todos somos sujeitos a isso daí, aqui na terra. Agora, Deus corrige porque Ele nos ama. Essa mensagem vem porque Ele nos tem amado. Amém? Deixa eu terminar aqui com o parágrafo 122. Eu falo terminar com o parágrafo, mas ele é uma mensagem. Digamos, o que ouvimos dizer, veja em Zacarias 11:12. O irmão Branco começa a citar a Escritura, que os discípulos no caminho de Emaús estavam conversando. E não tinha um Messias que ser vendido, de acordo com o profeta, por 30 moedas de prata? Você acabou de dizer que este homem foi vendido por 30 moedas de prata? Está dando certo. Virem, você não diz que o 7 trovões seria revelado por William Branham? Sim, mas você já leu Laodiceia 38, que está escrito que os 7 trovões foram revelados, são as revelações contidas nos 7 selos? Você já leu isso? Uma identificação. E muitas vezes a mão está para trás. A pessoa não vê. Você tem que voltar lá atrás. Você pensa que é algum pregador daqui? Não, é pregador que pode ir lá atrás. Você pensa que é pregador que vai lá no Monte Pôr do Sol hoje? Não, é que vai na mensagem. Na mensagem. Não é ir lá no monte, não é ir lá no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. Agora não adianta mais. Você tem que ver o que Deus está fazendo hoje. Eu vou falar toda essa escritura e vai ficar Apocalipse 10, 8 a 11, para você meditar, que é o que Deus está fazendo hoje. Será que você não sabe o que Ele está fazendo hoje? Ele diz que a noiva terá um ministério, e é o ministério da hora. Não dá para você identificar esse ministério que está esclarecendo tudo que o 7º anjo revelou? Você acabou de dizer que esse homem foi vendido por 30 moedas de prata. Virem, está você anotando essa escritura? Zacarias 11:12. E então ele disse, você observou o que disse Davi no Salmo 41:9? Ele seria traído por seus amigos. Isso é profecia lá de trás. Ele seria traído por seus amigos. Irmão Jesus foi traído por seus amigos. Irmão Branham foi traído pelos amigos. Hoje eu sou traído pelos amigos. São os amigos que descem a língua em mim lá fora. São os amigos. Que inimigo não estão nem aí. Fulano de tal, é do mundo? É da denominação? Falou de mim? Não tem problema nenhum. Mas um amigo é aquele que Judas chegou e Jesus diz, amigo, a que vieste? O que você veio fazer aqui? Ele queria saber, o que você veio fazer? Você é meu amigo, mas você veio me entregar. Você é meu amigo, mas é tempo de você me beijar, me entregando ao sacerdote, me vendendo, pelos seus pensamentos, pelo que você acha ser certo. Amém. Ele foi abandonado. Zacarias 13:7, ele foi abandonado por seus discípulos. E em Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas. Não é verdadeira testemunha, é falsas testemunhas. A acusação vem sempre falsas testemunhas. Elas não têm certeza, segurança do que elas estão falando. São falsas
testemunhas, acusados. Você acabou de dizer que ele foi, Isaías 53, 7, ele ficou mudo diante dos seus acusadores. Isaías 50, verso 6, eles o açoitaram, disse o profeta. Salmo 22, ele tinha que clamar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês notaram que isso aconteceu? E as pessoas hoje na igreja deveriam pegar a mensagem. Vocês viram o que o pastor pregou? É aquilo que ele falou há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Mas eles não olham isso. Olha aqui. Ele tinha que clamar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez ele isto. Antes de ontem à tarde, Salmo 22, outra vez, verso 18, suas vestes foram repartidas entre eles. Fizeram eles isto? O Salmo 22, 7 ao 8, escarnecido pelos seus inimigos, a igreja. Salmo 22, outra vez, não houve nenhum osso em seu corpo para ser quebrado, mas traspassaram minhas mãos e os meus pés, disse ele, segurando suas mãos para trás dele, sem dúvidas, naquela hora. E está citando a Escritura. Vocês viram que está escrito que ele seria crucificado, ia ser traspassado suas mãos e seus pés. Aí o profeta diz, segurando suas mãos para trás dele, sem dúvidas naquela hora. Isaías 53, 12 diz que ele morreu entre malfeitores. As coisas nossas não são entregues aí no mundo, são entregues entre nós. Tudo que vocês têm aqui, que vocês fazem, que vocês ouvem, é aqui entre nós, é na igreja. O problema é você lá no seu serviço, você semear a coisa errada. Você é um malfeitor. E você pensa que você está dando vida à mensagem? Não. Porque a Bíblia mostra que os nossos assuntos têm que ser trazidos na igreja, para a igreja julgar aquilo ali. Agora leva lá para um incrédulo, lá no trabalho, e fala para a gente incrédula. São malfeitores que fazem isso. Isaías 53, 9 diz que ele seria enterrado com o rico. E aí a pessoa vai dizer, eu vou falar uma coisa boa. Aí nessa hora ele não foi enterrado com o pobre, foi enterrado com o rico. Você vê? Mas aí é a Bíblia que fala assim. Deus quis fazer essa diferença. Salmo 16, 10 diz, não deixarei sua alma no Hades, nem mesmo permitirei que o meu santo veja corrupção. E não foi Malaquias 3 o precursor deste homem. E não foi Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7, precursor da noiva. É que não dá para ver, e não foi, não vem na frente, para avisar que a noiva tem um ministério, é o ministério da hora. Aquilo que o irmão Brana não podia falar, era a noiva que ia falar, porque ele comeu o livrinho e pregou o livrinho para nós. Depois nós, ministros, temos que comer o livrinho e agora passar para a igreja, dar esse alimento para o povo. E não foi Malaquias 3 o precursor deste homem? Eu gostaria de tê-lo ouvido citar isto. Veja, ter passado sobre Isaac, em Gênesis 22, como Deus prenunciou Isaac como pai Abraão, tomou o seu único filho, carregando a lenha monte acima, e ofereceu o seu próprio filho. E aquilo, em Abraão, tudo já estava oferecido. Quando ele foi matar o menino, Deus diz, não, Abraão, Deus sabia, você faz isso mesmo. Você não é um que pensa que vai fazer e que na hora eu vou te livrar. Você faz mesmo. Eu pedi seu filho e não era aquele que... Não, mas se Deus quiser, na hora, Deus vai me livrar. Não, na hora, Deus vai me livrar. Abraão creu. A Bíblia diz, Paulo depois veio mais para frente, mais 2000 anos na frente, dizendo que Abraão creu em Deus.
e sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos e cumprir sua palavra. Então agora não havia necessidade. Deus entrou em cena. Agora aqui alguém pensa, Deus tem que levantar mão brana para cumprir sua palavra. Qual palavra? Se Apocalipse 10, de 1 a 7 está cumprido. Irmão Brana diz, agora que Apocalipse 10, de 1 a 7 está revelado, 341, o desvelar, está revelado. E você espera que irmão Brana venha revelar? Ele diz, está revelado. Então o que eu tenho que tomar? Essa escritura e crer nela. Mas de toda forma, Deus está tratando conosco também nesse dia e com as mãos para trás. Quer dizer, os mistérios, está tudo atrás. É você andando com a mensagem e sabendo, ela é verdade. Eu não tenho que escutar a palavra louco, nécio. Eu não tenho que escutar essa palavra. Muitos me dirão naquele dia, eu preguei em teu nome, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios. E eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nós temos que ouvir as boas coisas. E para ouvir as boas coisas, você tem que andar com Deus hoje e identificar Deus hoje. Se eu andasse nos dias do Mão Brana, eu tinha identificado Mão Brana como sétimo anjo, como profeta. Eu tinha identificado. Hoje eu estou andando com a noiva e eu estou identificando a mensagem da noiva nesse dia. Eu sei que isto é verdade. Não estou importando que grandes homens eruditos, o grande cérebro, não crê. Não estou preocupado com grandes teólogos que não crê. Se Pedro fosse preocupar, Deus não poderia curar, Deus não poderia ressuscitar, Deus não poderia fazer a obra através de Pedro, se ele fosse preocupar com isso. Mas ele não preocupou, até a sombra dele sarava as pessoas. O problema é você passar na minha sombra e ficar doente. Isso é o pior. Alguém passar na sua sombra, lá no emprego, a sua sombra de palavras, ficar doente. Doente na fé. Perder a luz. Porque passou na sua sombra. Mas quem passava na sombra de Pedro era curado, os paralíticos. As pessoas colocavam os doentes ali. Ele já sabia. Pedro vai passar tal hora, a sombra vai dar para esse lado. A pessoa tem que conhecer o lado da sombra também. Você tem que ir lá e conhecer o lado da sombra. Você tem que conhecer a mensagem. Hoje, que mensagem é? E passar na sombra. A mensagem hoje é a sombra de Brana. O que eu estou pregando, eu duvido que você não entenda. É a sombra de William Brana. A mensagem de William Brana é a sombra dele próprio, que está passando e mostrando para nós. Trovões foram revelados, selo foi revelado. Sétimo selo era irmão Brana. A vinda do Senhor em carne humana era em William Brana. Não é a vinda do Senhor em outro homem, não. Foi em William Brana. Tudo aconteceu, está para trás. Pai Celestial, ajuda-nos. Nós queremos cada dia ser melhores cristãos. E sempre na nossa carne é uma luta. Nós precisamos de Ti constantemente para poder vencer a nós mesmos, Senhor. Pedimos ao Senhor que ajude esta igreja e ajuda meus irmãos por todo o Brasil, Portugal, por toda parte que está me ouvindo, que receba agora a luz da palavra, Senhor. Que esta sombra seja a sombra da vida, a sombra da revelação, a sombra do profeta de Deus que revelou todas as coisas, não a sombra de um homem, mas do ministério que tem revelado a verdade. E as pessoas que passam por esta sombra são curadas da incredulidade. Quando elas dizem, eu não vi, eu não criei na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, mas elas passam na sombra da mensagem que pregamos, que é a sombra verdadeira do seu profeta, do seu ministério profético nesse dia final. Elas são curadas, elas começam a ver trovões, novo nome, sétimo selo, terceira puxada cumprida. Oh Deus, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Quisera eu trilhar aquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que ele acariciou. Quisera ouvi-lo com aquelas frases que lá na montanha ele pronunciou. Pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa que lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. E mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus do amor falar. Quisera estar caminhando com ele nas praias do mar. Quisera eu estar lá em Betânia quando o seu amigo ele ressuscitou. Pra ver de perto este grande milagre que ele operou. Mas não importa que lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. E mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu.